Apenas 250 estudantes dos mais de 6 milhões que fizeram a prova de redação do Enem 2014 conseguiram alcançar a nota máxima. Os dados foram divulgados há poucos dias pelo INEP e revelam a fragilidade dos estudantes em relação ao domínio da língua portuguesa e a capacidade de organizar e relacionar informações. Se você tem problemas com a língua portuguesa, acompanhe a entrevista de hoje. Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale, com participação hoje do acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Oi, Lucas. Olá, Lisa, muito boa tarde para você também ligado aqui no Viva Voz. Lembrando que você pode e deve participar aqui conosco, mandando sugestões, dicas ou a sua pauta que você quer ver aqui no nosso programa. Tem 3 maneiras. Temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Isso mesmo, para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Wilson José Caldeira, que é docente aqui da Univale, e a gente já agradece a sua presença aqui, professor. Bom, eu entrei com esses dados aí bem alarmantes, enfim, e para completar esses dados, mais de 529 mil candidatos tiraram 0 na redação do Enem, que aconteceu em novembro do ano passado, né? Então, o que esse resultado representa, professor, em termos de educação, em termos de relação desses estudantes com a língua portuguesa? O Exame Nacional do Ensino Médio, quando ele foi criado, ele veio justamente com esse propósito, que é nada mais do que verificar como o aluno do ensino médio tem saído na sua conclusão de curso do ensino médio. Enfim, ao se deparar com números tão alarmantes em relação a 250 redações tiraram a nota máxima do total de 6 milhões de redações. Ou seja, milhares de redações foram zeradas. O que mostra? Mostra que o ensino como um todo ele está num caminho de evolução, mas ainda está muito aquém daquilo que se espera. Então, acho que tem muito trabalho a ser feito ainda. Acredito que não está tão ruim quanto já foi, mas ainda estamos longe daquilo que poderíamos chegar. Professor, esses dados podem, de certa maneira, mostrar que há uma falta de investimento em educação no Brasil? Com certeza. Por mais que fala-se muito em educação, o governo tem inclusive, até mudou seu slogan atualmente, falando assim que antigamente era Brasil um país de todos, hoje passou a ser Brasil uma pátria educadora, né? Mas, embora você saiba que existe muito investimento em educação nas mais diversas áreas do Brasil, mas falta ainda muito, porque nós estamos com um retardo muito grande em relação às outras épocas, em relação aos outros países, que precisa ser resgatado. Isso demanda tempo, não se faz do dia para a noite, mas precisa ser feito muita coisa ainda. Porque, por mais que o governo fale que precisa, assim, como eu falo o governo, não só o governo, mas todo mundo que tem que pensar em educação. Precisa ser pensado, um país precisa pensar em educação. Enquanto não tiver essa consciência que a educação é aquilo que move a sociedade, aquilo que é o pilar da sociedade, o país, infelizmente, ele não vai progredir como deveria, nas mais diversas áreas. Agora, vamos pensar um pouquinho no teu dia a dia, né? Como professor de língua portuguesa, que é crucial, né? E eu queria saber, na sua visão, por que tantos jovens têm dificuldade com o aprendizado da língua portuguesa, né? A gente está falando de jovens, mas não são só os jovens, enfim. Mas, na sua opinião, por que tanta dificuldade? Quando fala assim dificuldade, é preciso se dividir uma coisa, precisa ser dividido como que é feita essa dificuldade. Se você entender que dificuldade de se comunicar e dificuldade para entender a regra padrão, a norma padrão da língua portuguesa. Porque uma coisa é eu me comunicar, me fazer entender daquilo que eu falo. Então, os jovens, eles se comunicam entre si, eles se entendem quando eles se conversam. O problema que acontece é que a sociedade, a gramática, digamos assim, ela tem as suas próprias regras. E aí o problema vem justamente aí, quando ele vai ser cobrado na regra normativa. E aí, pelo fato da vida inteira ele falar de um jeito, dentro da sua casa ele falar de um jeito, na sua escola ele falar de um jeito, na sua rua ele fala de um jeito. Quando ele vem para a escola pede de um outro jeito, ele sente essa dificuldade. Então, o que a gente tem que ter, a principal dificuldade é
que precisa, não só na escola, mas a importância da gramática normativa ser começada a falar também na sua casa, também na sua rua, e ter um cuidado em começar a falar as regras gramaticais corretamente, porque infelizmente ou felizmente é assim que ele vai ser cobrado quando chegar na escola, e é assim que ele vai ser cobrado para fazer um vestibular, é assim que ele vai ser cobrado para fazer um concurso público, é assim que ele vai ser cobrado no seu mercado de trabalho. Legal. Falando também nos adultos, muitos adultos também brigam com a língua portuguesa, né, professor? Dá para resolver? A pessoa que já está com mais idade, enfim, os adultos também conseguem resolver suas questões com a língua portuguesa ainda? Além de trabalhar aqui na própria universidade com língua portuguesa, eu também sou professor de cursinhos preparatórios para concursos públicos. E é um público adulto que muitas vezes eu trabalho. E eu percebo, assim, é que eu falo para esses meus alunos de cursinhos preparatórios para concurso público. Depois de uma certa idade, depois que você atinge a fase adulta, não que você não vá aprender pelas regras gramaticais, aprende também. Mas pelo fato de você já estar numa fase adulta, uma coisa que ajuda muito, que é muito melhor do que você ficar gravando regras gramaticais, mas você aumentar a sua bagagem cultural através da leitura. A leitura, eu sempre digo que é o principal mecanismo para quem quer aprender a falar melhor e a escrever melhor. Legal. Muito bem, professor. Já que você falou que é professor de cursinhos, eu não posso deixar de perguntar até uma dúvida que tem. Essa pessoa está aqui ouvindo nosso programa e não sabe como é que é o modelo da redação no caso de vestibulares, como é que é esse modelo e as regras que a pessoa tem que seguir na hora de fazer o texto em alguma prova dessas de vestibular. Basicamente, no vestibular, diferentemente de um Enem, por exemplo, um Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, acontece o quê? Durante a prova do Enem, já é avisado anteriormente no edital que vai ser cobrada uma dissertação argumentativa. No vestibular, a prova de redação do vestibular não vem com esse aviso prévio. Então pode ser cobrado um texto dissertativo, e aí pode ser uma carta argumentativa, um artigo de opinião, uma resenha crítica, uma dissertação, uma própria dissertação argumentativa, mas também eles podem cobrar uma narração, podem cobrar uma descrição, podem cobrar uma crônica, e aí o aluno, o vestibulando em si, ele tem que estar preparado para os mais diversos gêneros ou tipologias textuais que podem ser cobrados dele no vestibular, ou até mesmo no concurso público. Também é sempre aquele medo de, na temível prova da redação, o que poderia ser cobrado? Eu sempre procuro preparar um texto dissertativo, sempre cai um texto dissertativo. Aí normalmente no vestibular, sempre caem 2 ou 3 propostas para que o aluno escolha uma das 3, sendo uma das 3 um texto dissertativo. Mas nada impede da própria banca do vestibular cobrar como eu falei, uma descrição, uma narração, um conto, uma crônica, e assim por diante. Tem que prepará-los, o aluno tem que chegar para o vestibular sabendo todos esses gêneros textuais ou as tipologias textuais, não tem como. Professor, então vou aproveitar agora, tem como dar algumas dicas para quem está nos ouvindo e talvez vá prestar vestibular esse ano ainda ou algum concurso público? Leitura de temas atuais. Uma dica, se é a principal dica que eu dou, eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo na sociedade atualmente. Normalmente um tema de vestibular, um tema de Enem, um tema de concurso público é sempre um problema que a sociedade está vivendo. O tema escolhido é um problema que a sociedade está vivendo, e aí ele quer saber o quê? A banca examinadora quer saber a opinião do candidato em relação àquele problema. Então, na verdade, ele vai partir de 3 vertentes. Quer saber se você sabe o que é o tema. Se você conhece esse assunto, então você vai ter que mostrar para a banca que você conhece esse assunto. Segunda situação, você vai ter que ver o nível de argumentação que você tem sobre esse assunto. Então, você vai ter que mostrar num nível de argumentação até que ponto você conhece causas e consequências, enfim, você vai ter que mostrar que você conhece esse assunto. E, por último, deixar uma proposta de intervenção, deixar uma solução que, no ponto de vista do autor do texto, do candidato, o que poderia ser feito para diminuir, para amenizar, para que isso fosse melhorado na sociedade como um todo. Professor Wilson, ainda na linha das redações que aterrorizam o pessoal nos exames, enfim, quais são os critérios utilizados na correção dessas redações, né? Depende muito da banca examinadora, mas, num geral, porque para cada concurso independente, no edital que é estabelecido o que vai ser cobrado enquanto critérios de correção. Mas eu posso falar assim que, num geral, que é comum. Na maioria deles seria o quê? Conhecimento da gramática normativa, ou seja, ortografia, língua portuguesa, e aí você vai entrar em regras de acentuação, de pontuação, de colocação pronominal, de concordância nominal, de concordância verbal, de crase, enfim. Isso aí seria um critério que todos eles cobram sem exceção. Uma outra situação é a questão se você consegue fazer
um texto dentro do tema que foi pedido e dentro do gênero que está sendo solicitado, ou seja, que se você realmente está fazendo uma dissertação, se assim for pedido, se você realmente está fazendo uma carta argumentativa, se assim for pedido. Outra situação, todos eles têm pedido atualmente a questão da coerência e da coesão. Existem bancos que pedem em critérios separados, que é o caso do Enem, cobra coerência num critério e coesão em outro. Existem bancos que cobram no mesmo critério, que é a questão da ACAF, a questão da UFSC, por exemplo. Né? O sistema ACAF cobra no mesmo critério, que a UFSC cobra no mesmo critério. E todos eles estão a questão de coerência e coesão. Língua portuguesa e nível de argumentação, todos eles têm cobrado, são os principais critérios. E a maioria deles também tem cobrado sempre uma proposta de intervenção, que é para que o aluno sempre mostre a sua solução perante um problema que ele foi proposto para que ele escreva. Uhum. Professor, dentro de tantas regrinhas que o aluno tem que seguir na hora de produzir esse texto, a certo ponto, daí vai a sua avaliação, lógico, não corta um pouco a criatividade do participante? Infelizmente, sim. Eu tenho que concordar contigo, Lucas, que justamente por causa desse inúmeros critérios de correção, que muitas vezes, infelizmente, eu tenho que falar isso para... infelizmente, muitas vezes tem se ensinado o quê? Ao aluno, durante as aulas, durante a escola, tem se ensinado ao aluno a como conseguir tirar uma nota boa. E muitas vezes poderia ser feito o trabalho inverso, a ensinar a liberdade de criação, a deixar ele fazer o texto conforme vem à sua mente. Então fica um modelo, muitas vezes, percebo que quase que meio que engessado. Você não tem muita... E acaba acontecendo, nem sempre, e infelizmente eu acabo falando isso para os alunos, nem sempre aquele aluno que melhor escreve tira a melhor nota. Mas sim aquele que entende os critérios de correção. Então, o que tem acontecido? O aluno ele tem treinado, o candidato ele tem treinado os critérios de correção, montado um mecanismo, uma coisa técnica para alcançar a nota máxima, e ele mesmo não tem tanta facilidade porque foi podado. Não foi podado, mas ele fica obstruída a sua forma de criar e de inovar, com medo de ousar demais e fugir daqueles critérios pré-estabelecidos e perder sua nota. Que coisa, né? Agora, professor Wilson, todas essas mudanças na língua portuguesa, isso também trouxe prejuízo para as pessoas que não conseguiram se adaptar? Acho que tem gente que ainda não está muito adaptado até a última reforma ortográfica. Como é que você vê isso? Então, em relação a essa reforma ortográfica, que ela ocorreu em janeiro de 2009, é interessante que esse processo de mudança ortográfica é um processo muito moroso. Nós estamos em 2015 e esse processo ainda está em andamento. Então, nós tivemos... 2009, que foi o ano que entrou em vigor a reforma ortográfica, 4 anos de adaptação. 4 anos de adaptação. Então, o que aconteceu? 2009, 2010, 2011, 2012. Ao final de 2012, chegou-se à conclusão que o povo brasileiro ainda não estava adaptado às novas regras. Ampliou-se para mais 3 anos a fase de adaptação. Quando eu falo adaptação, o que significa? Que aceita tanto a regra antiga quanto a regra nova. Então, se você pegar palavras, por exemplo, como estreia, tanto faz hoje eu escrever com acento, sem acento, que as duas estão corretas. Isso até o final do ano de 2015. Aí, ao final do ano de 2015, caso não haja nenhuma prorrogação, aí a partir de 2015 que vai ser apenas a regra atual. Mas voltando à sua pergunta, qual é a principal dificuldade? Quando passa na sua geração, quando acontece na sua geração uma mudança ortográfica, essa geração ela sofre essa mudança. Uma coisa é você procurar na história que antigamente se escrevia, por exemplo, farmácia com PH e hoje se escreve com F. Então, você estudou, só que você já sabe o que é com F e não sofreu essa mudança. Uma coisa é você escrever micro-ondas com hífen e saber que até então era sem hífen. Né? E você mesmo tem que fazer. Então, muitas pessoas, infelizmente, nós já estamos com praticamente 7 anos da mudança ortográfica, eu ainda encontro pessoas que não sabem da mudança ortográfica, não sabem que foi alterado, ou leu alguma coisa que se alterou, mas nem sabe o que. Ou pior, fazem sugestão de coisas que jamais, por exemplo, fala, é verdade que não tem mais crase depois da reforma ortográfica? Ainda bem que você falou da crase, que é um problema sério, tem muita gente... E a crase realmente nem entrou na reforma ortográfica, nem participou da discussão. Exatamente. Mas vamos aproveitar que ele falou de isso, crase. E perguntar, não só da crase, Lucas, mas perguntar o que basicamente mudou com essa nova reforma ortográfica? Basicamente muda, alguns aspectos foram alterados. Por exemplo, alguns casos de acentuação gráfica, e alguns casos do uso do hífen e o caso do uso do trema. Entre outras coisas, mas basicamente foi estruturado em uso do acento de algumas palavras e uso do hífen de outras palavras. Por exemplo, no caso da acentuação gráfica, o tal do
Tem uma regra na língua portuguesa de acentuação gráfica, me permite falar um pouquinho gramaticalmente aqui, que não é que poucas pessoas sabem, mas não sei se ou se aprenderam e esqueceram. Mas tem uma regrinha muito interessante chamada tal da regrinha de acentuação dos ditongos abertos. O que diz essa regrinha? Palavras que toda palavra que eu pronuncio, que sai um som da minha boca, e se som for ei, oi ou el, essa palavra ela era acentuada. Por exemplo, constrói, tem acento. Réu, tem acento. Mausoléu, tem acento. Palavras como heróico, tem acento. Ou teu tinha acento. Então essas palavras, ideia, tinha acento. O que acontecia? Essas palavras sempre foram acentuadas. O que eles criaram? Eles aboliram esse acento? Não. Eles fizeram uma coisa muito interessante que quase não tem na língua portuguesa. Eles criaram uma exceção para essa regra. Qual foi a exceção que eles criaram? A regra do ditongo aberto continua funcionando, mas se porventura esse ditongo aberto cair numa paroxítona, que é a paroxítona? É a sílaba matônica, que é a penúltima sílaba, a sílaba mais forte foi a penúltima sílaba, e só nos ditongos ei e oi deixam de ter acento. Para exemplificar para quem está assistindo ou para quem está ouvindo, olha que interessante. Se você pegar a palavra heróico, eu tenho um oi na penúltima sílaba. Heróico, então na penúltima sílaba eu tenho um oi, que antes tinha acento. Hoje não tem mais, porque eu tenho oi na penúltima sílaba. Mas o mais interessante é que você pegar a palavra herói, que é parecida com heróico, né? Mas herói mudou a sílaba tônica, foi para o oi. E o oi não entrou na reforma ortográfica. Portanto, herói continua com acento. Ah, continua? E herói olha não. Só, já estou confusa aqui. Olha só, porque a mudança foi só na penúltima, não na última. Que nós chamamos de oxítona na última e paroxítona na penúltima. Entendi. Então a mudança foi só na penúltima. E por que mudou-se? Né? Por que mudou-se? Por que não deixou como estava? Pois é. É porque tem uma coisa chamada... Por que chama-se acordo ortográfico? Porque eles pegam os países lusófonos, que são países lusófonos, países que falam língua portuguesa. Vou citar aqui os principais. Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, ou seja, mais alguns países que falam língua portuguesa. Esses países sentaram e tentaram fazer um acordo para unificar, para diminuir as diferenças da língua. Legal. Aliás, Portugal não se deu bem com esse acordo aí também não, né? Tem uma história assim, né, professor? Mas eu vou pedir para você falar depois do intervalo. Tudo bem, então. A gente já volta a conversar. Língua portuguesa, tema quente aqui, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a língua portuguesa e o nosso convidado é o professor Wilson Caldeira. Professor, bom, a gente falava sobre a reforma ortográfica e aí eu tinha levantado a questão de que Portugal parece não ter aderido direito a essa reforma, né? Qual é a situação? Na verdade, a adesão foi feita. O problema é a resistência à adesão. Porque o que acontece? Com a reforma ortográfica, se você pegar no total de palavras faladas no Brasil, 0,5%, ou seja, 0,5%, as palavras sofreram alterações devido à reforma ortográfica. No caso de Portugal, foram 1,6% das palavras, ou seja, mais do que o triplo no Brasil. Uau. E pelo fato de serem tradicionalistas, pelo fato de ser a língua mãe, eles realmente sofrem mais. Por que eu tenho que ceder tanto para ajudar os outros? Eles que falem a nossa língua. Né? Mas não estão, realmente houve muito debate, muita resistência, mas acabaram oficialmente aceitando. Né? Extraoficialmente, eles ficaram relutentes ainda. Outro ponto a respeito de Portugal, eles são muito resistentes a estrangeirismos, eles têm uma certa negação. Por que isso acontece? A questão do estrangeirismo de Portugal, porque é a mesma coisa se você pegar, não só em Portugal, vamos pegar em outras culturas, pela francesa, por exemplo, que também sofre bastante com isso. É quase como se fosse um ufanismo, digamos assim. Eles não gostam de palavras que vêm de outros países, como nós, aqui no Brasil, temos muito mais facilidade para aceitar. Nós temos no nosso dicionário da língua portuguesa inúmeras palavras que são faladas em outros países, tipo hambúrguer, tipo futebol, tipo shampoo, né? Enfim, inúmeras palavras que nós acolhemos, mas uma das coisas que faz com que o país não tenha tanta facilidade em aceitar os estrangeirismos, digamos assim, é achar que a sua língua ela já é autossuficiente. Entendeu? É a questão, voltando à questão do tradicionalismo. Eles acham que eles são autossuficientes, que já é o suficiente para eles. Eles não têm que buscar palavras novas de hipótese alguma de outros lugares. Só que esquecendo que qualquer forma de língua, ela vive uma constante modificação. E uma palavra que até então não existia, passa a vir a existir conforme ela começa a ser utilizada por aquele povo. E às vezes essa resistência
acaba gerando palavras mais esdrúxulas ainda do que se você adotasse o estrangeirismo, Exatamente. né? Mas, enfim, professor, já que a gente falou de estrangeirismo, vamos falar de regionalismo, né? Porque eu acho que essa é uma outra situação que pode provocar confusão e que, às vezes, faz com que a gente defenda ou não, desculpa, algumas construções da língua portuguesa. Aqui no sul do país, por exemplo, a gente vive isso muito claramente, Santa Catarina especificamente. O que é certo, o que não é certo quando se fala em de regionalismo? Quando fala-se em regionalismo, a pessoa que utiliza, né, que cresceu no regionalismo, ou seja, que fala expressões e gírias regionais, ela tem que ter uma coisa muito ciente e muito clara na hora de trazer isso para o campo formal. Que não existe regionalismo na gramática normativa, não existe regionalismos, digamos assim, quando eu quero fazer um e-mail na minha empresa, quando eu quero digitar um e-mail para mandar para uma empresa, quando eu quero solicitar, quando eu trabalho no órgão público, eu não posso utilizar de regionalismo. Por exemplo, quando eu trabalho em questões, voltando à questão lá de redações que eu trabalho, quando eu estou ensinando os meus alunos, tanto de cursinhos quanto de vestibulares de Enem, de processo seletivo de Enem, uma coisa que eu sempre digo para o aluno, ou para o candidato, ou para quem está se preparando. Nunca utilize de regionalismo no teu texto. Vou te dar um exemplo muito, muito simples. Nós aqui da região aqui de Itajaí, ou aqui do Vale do Itajaí, uma expressão que muitas pessoas utilizam, não sei se todos conhecem, mas é a expressão do reinar. Ou, para falar bem itajaiense mesmo, vamos reinar. Um dia, quando eu cheguei para dar aula, esse ano faz 10 anos que eu estou morando em Itajaí, mas eu não sou de Itajaí, sou do Paraná. E um dia eu percebi o aluno falando assim para mim: professor, não faça isso, senão os alunos vão reinar. Eu falei: o que é essa expressão reinar? Okay. E aí então eu não sabia. Então você imagina você escrevendo um texto, para quem está acompanhando não sabe o que é reinar. Na verdade, a expressão correta é reinar, se sentir rei, ficar reclamando de tudo. Então, o que é essa expressão reinar? Eu não posso utilizar uma expressão dessa num texto de vestibular, por exemplo, porque muitas vezes eu não sei quem vai corrigir esse meu texto. Não é universal. Não é universal. Eu não posso utilizar uma expressão que é utilizada específica aqui em Itajaí, porque alguém que chega em São Paulo, no Paraná, já não entende mais o que significa. Então tem que ter esse cuidado, sabendo que isso é uma expressão, é uma cultura local que realmente tem que ser valorizada por ser uma cultura local, para que ela não caia, para que não entre restrição. Eu sou a favor de valorizar o regionalismo, sim, só que eu não posso trazer para o âmbito formal. Perfeito. Falou em cultura regional, agora quero expandir a cultura, digamos, universal ou globalizada, tipo as abreviações de internet, digamos assim, o internetês. Ele pode prejudicar no aprendizado da sua língua nativa, não só a brasileira, e sim outras línguas também. Pode acabar prejudicando em alguns pontos? Com certeza, porque assim, é necessário que a pessoa que ela utiliza do internetês, eu sempre falo assim, ó, não tem problema algum você utilizar o internetês, desde que você utiliza como apenas... eu sempre falo assim, a língua portuguesa é um guarda-roupa linguístico. Você precisa ter várias roupas. Você não utiliza a mesma roupa para ir em todo lugar. Você tem uma roupa que vai numa festa. Você tem uma roupa para usar na piscina. Você tem uma roupa para dormir. Você tem uma roupa para a igreja. Eu não posso utilizar a mesma roupa em todo lugar que eu vou. Porque se eu utilizar ou inverter as roupas, digamos, se eu utilizo a roupa da igreja na piscina e vice-versa, vai chamar a atenção de quem está lá. Se eu utilizar, sempre ter a questão da abreviação, por exemplo, né, utilizar o você, utilizar o VC, se você utilizar o tipo também, TBM, se eu utilizar no meu texto de sala de aula, é um ambiente errado. Se eu estou mantendo um ambiente formal, se eu estou mandando um e-mail formal, se eu estou solicitando algo formal e eu utilizo de abreviações da minha escrita, significa que eu estou utilizando uma roupa equivocada para aquela situação. Não tem problema, volto a repetir e vou frisar, não tem problema algum de eu utilizar, mas o falante, a pessoa que utiliza dele tem que ter a ciência que tem que ser específica para aquele ambiente. Eu não posso misturar os ambientes para que eu possa utilizar. E isso é questão questão de ensino, questão de conscientização de quem está falando. Eu acho que isso também pode dar problema na pontuação, né? Eu vejo que os textos na internet, eles acabam vindo sem pontuação nenhuma, né? Exatamente. Porque assim, ó, muitas vezes, ali no internetês, a pessoa tem o contexto da conversa. Então, eu puxo um assunto, você complementa, então nós estamos dentro de um contexto. Então, dentro daquele contexto,
a falta da pontuação faz com que, pelo fato de estar dentro do contexto, eu consiga entender aquilo que você está querendo dizer. Agora, de um texto, quando eu estou criando um texto, se eu tiro a pontuação, muitas vezes fica completamente equivocado aquilo que eu quero dizer. Perfeito. Bem, a respeito da língua portuguesa, professor, às vezes a gente ouve falar que a língua portuguesa é cheia de regras, é uma das mais difíceis. Isso realmente é real ou não? O problema de ser uma das mais difíceis de ser aprendida na língua portuguesa, todo mundo fala isso, quem fala isso são as pessoas de outros países que tentam aprender a língua portuguesa. Dizem muitas vezes que é mais fácil aprender o mandarim do que aprender a língua portuguesa, devido à quantidade de para mim, que sou um estudioso, que trabalho com a língua portuguesa, a grande dificuldade que eu percebo, até quando tem alguns alunos intercambistas que vêm de outros países para estudar a língua portuguesa nas minhas aulas, eu percebo conversando com eles, a grande dificuldade mesmo é a conjugação verbal. Né? Porque a conjugação verbal no Brasil, da língua portuguesa, ela é muito complexa para quem vem de outro país e tenta aprender. Por quê? Porque se você pegar a conjugação verbal da língua inglesa, por exemplo, ela é muito mais simples, ela é mais prática. Agora a língua portuguesa não. Ela tem para cada pessoa gramatical, eu tenho uma conjugação, para cada tempo gramatical, eu tenho uma conjugação, para cada modo eu tenho uma conjugação. Professor, na sua visão, no dia a dia como professor, quais são os principais problemas que os estudantes enfrentam com relação à língua portuguesa? Insisto na tecla que a dificuldade com leitura. Devido à quantidade ainda mais hoje com as ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição, nosso aluno ele lê muito pouco. Porque a quantidade de informação que ele tem via internet, ele lê manchetes, ele lê títulos. Ele lê esboços, mas lê efetivamente um livro, pegar uma obra literária e lê-la até o fim. A grande dificuldade porque a falta da leitura ela vai refletir nas mais diversas áreas da vida dele. Não só em língua portuguesa, mas refletir na matemática, porque na matemática ele vai ter dificuldade com a interpretação. Vai refletir na história e geografia, porque ele vai ter dificuldade de entender o que se passa ao lado dele. Então, a grande dificuldade hoje, se o aluno hoje em dia ele melhorar a sua capacidade de leitura e se for conscientizado desde cedo a importância que ele precisa ter, e os pais que estão ouvindo entenderem que se tem um filho que está iniciando os seus estudos, que está iniciando o ensino fundamental, insira no dia a dia dele a leitura. E inserir a leitura, e principalmente fazer com que o aluno descubra o gosto pela leitura. E aí tem que ser uma coisa frisada muito sério. Você fazer com que o seu filho pegue gosto pela leitura não é empurrar goela abaixo livros que ele não goste. Que muitas vezes acontecia conosco na nossa fase de ensino fundamental. Os professores desciam aqueles livros completamente com uma linguagem fora da nossa época e nós éramos obrigados a ler textos literários e você pegava pavor pela leitura. Se descobre gosto pela leitura é você descobrindo o que o teu filho gosta de fazer. Muito bem. E descobrir livros que falam sobre isso e presenteá-los com isso. Aí muda o prazer e aí você vai colher frutos lá na frente. Legal. Bom, a gente quer agradecer a presença do professor Wilson Caldeira. Obrigada pelas informações aí. Um último toque, Lucas? Muito bem, eu acho que será com uma rapidinha, então. Os professores não vai dar tempo. Então acho que a gente vai ficar por aqui, pessoal. Infelizmente, acho que tem muita coisa para se falar a respeito da língua portuguesa. Quem sabe fica para uma próxima. A gente vai terminando o Viva a Voz aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Obrigada.